Seguidores, estamos de volta para o segundo tempo do nosso bate-papo maravilhoso aqui, interessantíssimo, com o Luiz Felipe Eloy, o Tuca, um cara multi esportes que praticou montanhismo e ainda pratica mergulho. Nesse segundo tempo aqui, eu quero que o Tuca, se alguém se interessar, se alguém acha interessante, se alguém quer encarar esses desafios, o que precisa para escalar, o que precisa ter, o que precisa ser para escalar, para encarar uma montanha, porque é um esporte de alto risco, né, Tuca? Apesar de, mesmo com todos os cuidados, sempre é um esporte de risco, Sim. né? Qual é se tem algum perigo, se a pessoa, quanto tempo a pessoa precisa, fica à vontade, conta aqui para nós. Como eu disse, a primeira coisa é o desejo, é a vontade de querer conhecer um esporte diferente, né? Eu sempre digo que o montanhismo, principalmente, é um esporte que ele te permite dar uma olhadela por cima do muro que separa a vida da morte. Nossa. E é isso que faz o montanhismo ser o montanhismo, isso que faz o montanhismo não ser diferente do tênis ou do golfe, né? Mas se a pessoa procurar um curso sério, se fizer uma boa preparação, se seguir as etapas, é um esporte bastante seguro, né? Não se tem nunca 100% de certeza, porque as circunstâncias que são alheias à vontade da gente, né? Mas eu pratiquei por Eu ia te 14 pedir, tu levou algum anos, mais susto? ou menos. Não, Nunca? Por tu ser cuidadoso? Por Nós tu tivemos seguir? um aluno que o Cristiano Fel. O Cristiano foi nosso aluno, ele se formou e ele estava escalando num padrão muito elevado, né? Estava escalando muito bem e em torno de um ano depois que ele se formou, ele estava com um colega na Toca dos Corvos, né? E teve um momento ali de autoconfiança que ele chegou numa parada equalizada onde ele tinha que transferir a autossegurança para a parada para ele poder se liberar da corda e puxar a corda e fazer a segurança de quem vinha de baixo. E ele se livrou da corda antes de transferir a autossegurança para a parada e ele caiu. Ele teve uma queda de 15 metros. Ele bateu num platô, depois voltou a cair. Nossa. Eu fui visitar ele no hospital, ele estava com um rosto desse tamanho. Bateu nas rochas. Ali ele teve realmente muita sorte. Então é 100% seguir o que manda as regras de segurança. Exato. Tu seguindo, tu nunca... O maior inimigo é a autoconfiança. Tu tem que sempre respeitar a complexidade do esporte que tu está praticando. Exatamente. Quando tu acha que tu está muito seguro ali, eu acho que é em tudo isso assim, né, uma Tuca? Condição... Até dirigindo, né? Sim. Se tu acha que tá bom demais... É uma regra da vida. Né? De tudo que tu faz, né? Às vezes quando a gente acha que está surfando na onda, que vem a onda que te derruba, né? Isso vale para o mergulho também, né? Os acidentes de mergulho são normalmente produto de falhas humanas relacionadas às coisas mais simples e banais. Tem ainda aqui na região alguém que ensine isso ou agora só em Porto Alegre ou outra região se quiser fazer? Na região, curso? Eu acho que só Porto Alegre. Eu tenho 2 amigos que têm 2 cursos diferentes e que são muito bons e que eu indico sempre. Um deles é o Orley, que foi meu professor, né? E que está agora mais em Santa Catarina do que no estado, mas ele vem, volta e meia. Esses dias ele me chamou mesmo e disse, olha, estou escalando por aqui, se tu quiser, né? E o outro é o Rafael Caum, de Porto Alegre também, que é um escalador experiente também e que eu indico para os amigos, né? O que é importante nisso aí? Em primeiro lugar, não ir para a montanha sem ter um curso de formação, né? É preciso conhecer técnicas de escalada, é preciso conhecer nós. Tem que fazer uma preparação material, física. Precisa uma preparação física. O montanhismo é um esporte de alto rendimento,
Tem que ter força. Eu não sou regra, né? Eu sou exceção. Né? Então precisa ter condição física para poder escalar com tempo e com segurança. Né? Então isso é importante. Tá? No mergulho também, Porto Alegre, né? Aqui nós não temos ninguém. Eu ia te dizer, como não bastasse a adrenalina de escalar, ele também foi para um outro esporte que não é muito tranquilo, né? Ele foi para o mergulho. Como é que o mergulho surgiu? O mergulho, como o rafting, ele é mais prazer do que adrenalina. Né? E ele não exige tanto. O rafting exige também segurança, né? Exige. Né? Mas o rafting, tu tem companhias que operam, né? Três Coroas, no Rio Paraná, tu não te aventura sozinho. Caxias, tu lida com pessoas que sabem o que fazem. E o mergulho também? Aonde tu mergulhou? Onde tu mergulha? Foi na mergulha? Sim, eu fiz um curso em Porto Alegre, na Dive Sul, do Luiz de Oliveira, né, que é um mergulhador muito experiente, né, mergulhou no mundo inteiro. Né, a minha filha mais velha fez o curso comigo, né? Nós somos certificados PED, né? O Professional Association of Diving Instructors, né? Associação Internacional de Instrutores de Mergulho. Né? E é um curso, nosso curso é um curso recreativo que nos habilita a mergulhar até 18 metros de profundidade. Né? Depois, para quem quer ir adiante, tem o curso o mergulho esportivo, que vai até 30 metros. E depois tu tem o mergulho técnico, que vai até 70, 80 metros, aí tu tem que mergulhar com mistura de gases e tal, né? Nitróxido, então vai inserir nitrogênio, hélio e tal. Que precisa de auxílio, né? Depois tem que fazer a descompressão dentro da água. Já é mais complicado. É mais complicado. E esse que tu faz é simples? É esse fácil? É simples. É só querer? Nós não ter medo de água? Estamos habilitados até 18 metros. Né? E pelo tempo de mergulho, a gente normalmente mergulha 1 hora e meia, não precisa descomprimir. Né? Pode ficar 1 hora, 1h30? Sim. Sem voltar? Sim. Gente, que fantástico! E aí isso era uma coisa o check-out a gente fez em Bombinhas, que é o principal centro aqui do sul de mergulho, né? E é onde normalmente a gente mergulha também, né? Em Bombinhas. Tem uma operadora muito grande lá, que é a Pata da Cobra. Tem barco de mergulho, tem instrutores e tal. E normalmente a gente faz lá. Mas já mergulhamos também em Garopaba, né, em algumas outras praias por aí. O montanhismo te proporciona as coisas lindas acima do solo. E o que o mergulho, o que tu encontra no mar? Dentro do mar. E o que se encontra no mar? É outro mundo, né? A gente diz que, assim como o montanhismo, a gente Você diz já que ficou 1 hora mergulhando? Sim, normal. Né? A gente normalmente... E se desloca a grandes distâncias? Sim. A gente, normalmente quando mergulha, a gente faz 4 mergulhos de 1 hora. O primeiro mergulho é 1 hora, o segundo mergulho é 45 minutos, vai diminuindo um pouco cada vez. Né, para não acumular o gás carbônico dentro do organismo. Né. Então, com relação ao mergulho, né, o que é o mergulho? Assim como no montanhismo a gente diz que o montanhismo é um mundo vertical, né, quando a gente fala em mundo vertical, a gente está falando do montanhismo, o mergulho é um mundo dos sopradores de bolhas. Então, eu vou pedir desculpa aqui, que deve ter uma programação aí na rua. Estamos com um fundo musical aqui na Alberto Pasqualini, música, som, mas o Tuca continua falando sobre o mergulho aqui só para saber que é na rua. Esse som é uma festa aí fora. Menos mal, né? Porque nós ouvimos sirene, jornalista já se liga, né? Eu tava acreditando até que tinha um vídeo no Saudade. Ia ser bom, né? Sim. A gente levando um salve numa carreata. O Tuca, desculpa te interromper, o Tuca continua falando sobre mergulho, ele estava explicando aqui. É um mundo à parte, né? É experiencial, é daquelas coisas que só
experimentando para saber. Não adianta tu contar. Não, a gente não consegue transmitir a emoção que Tá, e esse afastamento não tem nenhum perigo de tu não voltar, de tu não saber o caminho de volta? Normalmente ou tu vai a acompanhado? gente mergulha embarcado, né? A gente pega Aí o barco, tu te mergulha, guia pelo barco? O barco tem um cabo de âncora, né? Que E ali fica na tua... tu mergulha ali, claro, tu mergulha com bússola, né? Nessa bússola tu tem orientação, né? Tu tem um tempo de mergulho, um tempo de oxigênio, de ar comprimido. Né? Tem o acompanhamento, tu pode acompanhar. Sim, tu tem o ar que vai um relógio descendo. que te dá o tempo. Né? No mergulho a gente normalmente segue a regra dos 3/3. Né? Tu tem 1/3 para te afastar do barco, 1/3 para retornar e 1/3 de segurança. Né? Qualquer problema, se tu te perder, tu tem 1/3 de segurança. Tu tem algum comunicador se tu precisar pedir ajuda? Existem máscaras que permitem... Nós não mergulhamos com esse tipo de máscara. Né? O Luiz, que foi o nosso professor, ele sempre dizia o seguinte, ele disse, uma vez eu comprei uma dessas máscaras, né? Aí é uma máscara de face inteira, né? Que dá para conversar com o barco. Né? Aí ele disse, mas a minha namorada falava tanto, né? E eu já mergulhava para ficar em silêncio, eu terminei não usando mais. Ela deve ser minha parente, porque eu continuo sendo a conversadora, lembra na redação? Seu Oswaldo me dizer, como é que ele dizia? Eu pago vocês para falar ou para trabalhar? Lembra? O dia que tu contou uma piada sensacional. Nós temos histórias lindas. A gente devia contar, né, Tuca? Tinha que escrever um livro. Nós tinha que escrever um livro. Da época do Nós temos. E assim, mergulho, curso nesses lugares também. E outra coisa... Sim, o mergulho tem uma particularidade, né? Quem não é certificado pode ir, e aí tem o batismo de mergulho, né? Faz um mergulho mais simples. Os instrutores dão as informações fundamentais e desce um instrutor contigo, segurando no teu tubo de oxigênio, no teu tubo de ar comprimido o tempo todo, te dando segurança. Uma pessoa experiente. E assim, Tuca, no mar, o que o Tuca, que deve ter muitas coisas lindas para ver, o que o Tuca viu no mar, tipo assim, não preciso ver mais nada, tirou o meu fôlego, ou sempre tem uma nova descoberta? Sempre tem coisas novas. Né? Mesmo mergulhando no mesmo lugar? Sim, a gente vê tartarugas enormes, lindas, né? Do ladinho, tu pode pertinho. Sim, bem tranquilo. Tubarãozinho nunca deu de cara com tubarão? Tubarão a gente nunca pegou, porque Santa Catarina não tem tubarão, né? É muito difícil. E o que tu ia fazer se chegasse um tubarão, cara? Eu acho que eu ia ficar fascinado, né? Não ia nem ter medo. Porque, a regra do tubarão... Normalmente acidentes com tubarão, né? Para te ter uma ideia, Helena, são 70 por ano no mundo inteiro. É muito pouco. É um acaso? Morre mais gente com um coco que cai na cabeça do que por É mais a fama que fizeram com aqueles filmes horrorosos, que eles comem todo mundo, que o outro ficou inteligente. E os acidentes são mais com banhistas e surfistas. Porque ele pensa que é uma presa, com né? mergulhadores é menos comum. Mas a regra fundamental, se aparecer um tubarão, é a seguinte: observa, né? Normalmente ele vai dar 1 ou 2 voltas e vai embora. Né? Se ele não for embora e se vê que ele está se aproximando, aí nada profundo e pelo fundo vai até o cabo da âncora e sobe pelo cabo da âncora. Pronto. Essa é a orientação. Já conversamos mais 15 minutos, Tuca, eu tô achando que vai faltar tempo aqui para contar a história. Nós estamos encerrando o segundo turno desse nosso bate-papo lindo aqui com o Tuca Eloy. Black Sistemas de Segurança, obrigada pelo apoio. A gente volta em seguida para o terceiro e último tempo. Vou dar uma provocada no Colorado aqui para falar depois, tá?